Vimos ontem que o apóstolo Paulo orava para que os crentes de Éfeso pudessem discernir sobre o poder. Mas que poder? O poder de Deus. Qual a suprema grandeza do seu poder? Vemos lá no verso 19 de Efésios 1. Mas agora, então, como é que é esse poder? O que os crentes de Éfeso e nós também precisamos entender? O que nós precisamos ver com clareza? O que nós precisamos entender? Verso 20 de Efésios 1. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse é o poder de Deus, irmãos, o poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e o entronizou no trono celestial, nos lugares celestiais. O poder de Deus é exercido em favor dos crentes. É o poder do Evangelho, a ressurreição de Jesus e sua entronização no reino celestial. Há outros textos na Bíblia que falam sobre essa ressurreição, sobre a importância dessa ressurreição. Veja lá ainda do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, versos 20 a 22, diz assim: Cristo ressurgiu dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem, e os mortos em Adão. Nós que somos mortos em Adão, agora somos vivificados em Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo permite que nós também sejamos ressuscitados. Faz com que nós também tenhamos a esperança, a certeza da ressurreição. Filipenses 3, de 8 a 11, ainda o apóstolo Paulo diz assim: a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e esse é o poder da sua ressurreição. Ainda diz assim: conformando-me com ele na sua morte, para chegar à ressurreição dentre os mortos. Hora que aceitamos ao Senhor Jesus, aceitamos a morte do Senhor Jesus, nós podemos chegar à ressurreição dos mortos. Hebreus 13, 20. O Deus da paz que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, verso 3. O Deus, pela sua misericórdia, por causa da ressurreição de Jesus, nos gerou de um novo para uma vida de esperança. Por causa da ressurreição de Jesus, agora nós temos uma vida de esperança. Fomos gerados de novo, gerados espiritualmente para uma vida de esperança. Veja o texto da nossa lição. A ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã. Primeiro, porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam a grande e futura ressurreição para a vida eterna no momento de seu retorno. E segundo, porque Cristo ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Veja, irmãos, Jesus ressuscitou, nós temos garantida a ressurreição, desde que aceitemos o sacrifício de Cristo. Vejam, Jesus ressuscitou e agora então ele mandou o Espírito Santo para que nos assessorasse, para que nos assistisse, ajudasse na nossa carreira espiritual. A ressurreição de Cristo, irmãos, é o fundamento da nossa fé. Como disse o texto da lição, é uma crença inegociável. Não tem conversa, irmãos. É a fé na ressurreição que justifica todas as outras doutrinas, que justifica a nossa crença e fazer a vontade de Deus, justifica a nossa esperança da ressurreição. Mas veja, irmãos, esse Jesus que ressuscitou, ele tem agora uma atuação ativa, uma atuação constante. Veja o texto da nossa lição. Paulo se referiu à ascensão de Jesus como um prelúdio para a sua obra de encher todas as coisas e conceder dons à sua igreja. O Senhor Jesus é o provedor dos dons da igreja. Se você olhar lá em Efésios 8, 1 a 4, Paulo nos advertiu a não adotar uma imagem meramente estática de Cristo no trono do Pai, apresentando em vez disso uma imagem dinâmica do Novo Testamento do Cristo exaltado, que avança por meio do seu Espírito em todo o mundo, dominando e conquistando.
O Senhor Jesus não está estático lá no reino dos céus, irmãos, lá no trono, mas ele está mandando dons para a igreja. Efésios 4:11 diz assim, ele mandou profetas, evangelistas, pastores, doutores. Assim, Paulo exaltou a exaltação e coração de Cristo, não apenas como uma ilustração do poder divino oferecido aos crentes, mas como a fonte deste poder. O Senhor Jesus ressuscitado, é a fonte do poder. E nós podemos participar desse poder, irmãos. Nós que somos fracos, nós que somos pecadores, podemos participar desse poder onipotente, que é o poder que foi manifestado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e na exaltação do Senhor Jesus Cristo no reino celestial. É pouca coisa, irmãos? É a maior coisa que podia acontecer, a melhor coisa que podia acontecer. Participarmos do poder de Jesus Cristo. Sermos beneficiários do poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Beneficiários através do plano da salvação. Beneficiários através do Evangelho eterno, que era o mistério de Deus, mas que se tornou claro, extremamente claro, com a vida, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo.